Olá, está no ar mais um TV Simpaf e hoje vamos tratar sobre a PEC, a Proposta de Emenda à Constituição 287, que tramita no Congresso Nacional desde dezembro de 2016. A proposta, caso seja aprovada na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, vai atingir tanto os servidores públicos quanto os seletistas, a categoria dos trabalhadores filiados ao Simpaf. E para esclarecer as mudanças previstas na PEC 287, vamos conversar hoje com o analista político e diretor de documentação do DIAP, Antônio Augusto de Queiroz, conhecido como Toninho. Seja bem-vindo, Toninho. Toninho, na prática, qual será a regra para a aposentadoria dos seletistas? O que vai mudar? Olha, a proposta de emenda à Constituição tem um escopo muito abrangente. Ela altera os três principais fundamentos utilizados para a definição do benefício previdenciário, tanto para o trabalhador do setor privado quanto para os servidores públicos, que são basicamente mudança na idade, mudança no tempo de contribuição e mudança no valor de benefício. E nos três casos, em prejuízo do segurado. E quais são essas mudanças? Quais são essas regras? Quais são as alterações de idade? Tem alguma alteração para as mulheres? Exatamente. A proposta de emenda à Constituição institui uma idade mínima para os segurados do INSS. Atualmente não existe idade mínima. Então é instituída uma idade mínima de 65 anos para homens e mulheres. Para os servidores públicos que já têm idade mínima, essa idade é aumentada de 60 no caso do homem para 65 e de 55 para 65 no caso das mulheres. Então essa nova idade de 65 anos será exigido de todos os segurados da Previdência, tanto do regime próprio dos servidores quanto do regime geral, e alcança homens e mulheres, trabalhadores urbanos e rurais, incluindo professores, policiais e trabalhadores rurais, que atualmente tem uma regra diferenciada. Então, do ponto de vista da idade, há um aumento muito substantivo. E há ainda uma série de outras modificações, por exemplo, como na forma de cálculo do benefício. E o fator previdenciário vai ser mantido na nova regra? Explica para a gente como ele está funcionando agora e como ele vai funcionar. Pois é, a legislação atual, em relação aos segurados do INSS, é a seguinte, quer dizer, o cidadão homem que comprovar 35 anos de contribuição e a mulher que comprovar 30 anos de contribuição tem o direito a se aposentar. Acontece que se o homem ou a mulher se aposentarem com idade inferior a 60, 62 anos, ele é atingido pelo fator previdenciário. E o fator previdenciário consiste numa fórmula que considera a idade do segurado no momento da aposentadoria, o tempo de contribuição desse segurado e a expectativa de sobrevida. Faz-se então um cálculo, se esse cidadão ou cidadã tiver menos de 62 anos, ele terá um redutor na sua aposentadoria. É assim que funciona hoje o fator previdenciário. Esse fator vai ser extinto, né, e vai ser instituída uma nova regra, segundo a qual qualquer segurado, para se aposentar, terá que cumprir a idade mínima de 65 anos de idade, e essa idade será aumentada em pelo menos mais um ano, sempre que o IBGE publicar sua tábua de mortalidade em que aumente mais um ano de expectativa de vida. Então é uma regra muito dura desse ponto de vista. Quem é que fica fora dessa nova regra? São aqueles trabalhadores com idade, no momento da promulgação da PEC, superior a 50 anos no caso do homem ou 45 no caso da mulher. Quem, na data da promulgação da emenda, tiver essa idade, não vai se submeter à nova regra da idade mínima de 65 anos. Vai ficar com parte da regra anterior. E como é que vai ser isso? Vai ser o seguinte, o homem vai ter que comprovar 35 anos de contribuição e pagar um pedágio ou um acréscimo de 50% do tempo que falta para ele completar esses 35 anos no momento da promulgação da PEC. Então, supondo que falte 10 anos para ele completar os 35. Ele vai, em lugar de trabalhar mais 10, ele trabalha 15. A mulher, se faltar 5 anos para completar os 30 anos de contribuição, ela vai trabalhar, ao invés de 5, 7 anos e meio, né, para ter direito à aposentadoria. Agora,
essa emenda ela só beneficia na regra de transição o segurado do INSS na parte relativa à exigência de idade, afasta a exigência de idade. Em relação ao cálculo do benefício, desaparece o fator previdenciário e se institui uma nova regra, que consiste no seguinte: esse trabalhador terá que começar a sua contribuição a ser calculada com base em 51% do benefício a que teria direito e acrescenta 1% nesses 55% a cada ano de contribuição. E esse tempo de contribuição mínimo será de 25 anos. Então, para que tenha direito à aposentadoria com base na totalidade do benefício, terá que contribuir ou comprovar a contribuição por pelo menos 49 anos. Então, uma regra que é praticamente impossível de ser alcançada, porque no setor privado, para cada 12 meses de filiação à Previdência, como média, o segurado do INSS contribui por 9 meses. Ele, em algum momento, está desempregado. E contribuindo por 9 meses, em lugar de 49 anos de contribuição, ele vai precisar de 64 anos e meio de contribuição. Ou seja, ele não vai usufruir dessa Previdência integral em vida, porque ele vai começar a trabalhar possivelmente aos 16, aos 18, aos 20 anos, com mais 64 anos e meio de contribuição, certamente não terá sobrevida até preencher todos os requisitos. É muito difícil uma pessoa conseguir manter, né, tanto tempo de trabalho com uma saúde... Exatamente. Quer dizer, então a proposta ela realmente prejudica drasticamente a população, especialmente os mais humildes, porque tem uma expectativa de sobrevida menor pelas dificuldades naturais da vida e também pelo fato de começar a trabalhar mais cedo. Então ele vai se aposentar mais tarde e com benefício menor do que a regra atual. E para quem já tem esse direito adquirido, por exemplo, já tá com idade para se aposentar, já tem o tempo de contribuição para se aposentar, ele corre o risco de perder alguma coisa? Não. O trabalhador, o segurado do INSS ou do regime próprio dos servidores, que na data da promulgação dessa emenda, que o governo espera concluir agora em 2017, tiver preenchido todos os requisitos para requerer o benefício, ele não precisa correr para requerer esse benefício, porque ele tem direito adquirido, ele pode fazer uso desse direito a qualquer momento. Assim como aquele que já está aposentado não será afetado por essa reforma, ou seja, as regras com base nas quais ele se aposentou vão continuar existindo para ele e para quem já preencheu os requisitos para se aposentar. A nova regra vale integralmente para quem ingressar como segurado a partir da promulgação da emenda ou para aqueles que já são segurados, mas que têm, no caso do homem, idade inferior a 50 anos e no caso da mulher, inferior a 45. Entendi. E quais são os benefícios que vão sofrer essas alterações? Além do benefício, né, o benefício da aposentadoria, existem outros benefícios que podem também sofrer com essa PEC. Exatamente. Quer dizer, o primeiro é a aposentadoria, que eu já mencionei aqui, que a fórmula de cálculo modifica, não leva mais em consideração as 80 maiores contribuições, vai levar todas as contribuições em consideração a partir de 94, e esse cálculo, como já disse, será feito com base no seguinte: 51% pelo direito a requerer a aposentadoria e mais 1% por cada ano de contribuição. E o mínimo de contribuição será de 25 anos, de modo que o benefício começa com a média de 67, 51 mais 25, se aposentar com 25, até 100%, desde que se contribua durante 49 anos. Em relação à pensão, modifica-se também a regra. A pensão será calculada em cotas. Uma cota de 50% para o pensionista principal, o cônjuge, o homem ou mulher, e mais 10% para cada dependente. Como o próprio cônjuge, que é beneficiário da pensão, é dependente, ele acrescenta mais 10%. Então ele começa o benefício dele com 60%, e pode acrescentar mais 10% por cada dependente menor ou inválido, até 5 dependentes, até 4 dependentes, já que ele é dependente, né? Para chegar aos 100% dessa média.
E na medida que esses dependentes menores vão alcançando a idade de 21 anos, essa cota não é reversível, ou seja, ela não volta para o beneficiário principal, ela desaparece e, portanto, há prejuízo. Atualmente essa cota reverte e no futuro não vai reverter. Então significa dizer, na prática, que uma pessoa com 65 anos ou é pensionista de alguém que veio a falecer, vai receber apenas 60% dessa pensão como garantia, né? E 10% para cada dependente. Na medida em que esses dependentes foram ficando maior de idade, não se reverte essa cota. Então há uma redução drástica na pensão, porque ela hoje é de 100%, no caso do regime geral, no caso do INSS, de 100% do benefício. Então é um corte muito grande. E além disto, a pensão será desvinculada do salário mínimo. Então significa dizer que um pensionista do INSS, que hoje em hipótese nenhuma recebe menos do que um salário mínimo, poderá vir a receber menos do que um salário mínimo, já que essa proposta faz essa desvinculação. E o auxílio por invalidez, auxílio doença? Pois é, a aposentadoria por invalidez, ela só será integral ou com base na totalidade da média de contribuição do segurado, se ela decorrer de acidente de trabalho. Nas demais hipóteses, doença grave, incurável ou outra motivação que levou à invalidez, a regra de cálculo será a mesma do aposentado comum, ou seja, 51% mais 1% por cada ano de contribuição. É bem dura mesmo a regra. Realmente é uma proposta extremamente dura, perversa, especialmente com os mais humildes, e que, diferentemente das regras previdenciárias anteriores, das reformas previdenciárias anteriores, que tiveram regras de transição generosas, essa regra de transição é muito grave, muito séria. Por exemplo, ao fazer o corte de idade aos 50 anos, né, pode ocorrer a seguinte situação de alguém que começou a trabalhar aos 18, contribuiu, portanto, por 31 anos até chegar aos 50 e ele vai ser tratado para efeito previdenciário em igualdade de condições com quem está ingressando hoje no mercado de trabalho. Ou seja, não se respeita a expectativa de direito, não se respeita o direito acumulado, e isso não é reforma, isso é desmonte. E quanto às aposentadorias especiais, quem trabalha em condições insalubres ou periculosas, vai ter alguma alteração ou tem algum prejuízo? Vai sim. Caso? Quer dizer, todas as aposentadorias especiais que estão vinculadas a risco, por exemplo, a aposentadoria do policial, vai ser eliminado aquela aposentadoria especial, ele vai entrar em igualdade de condições com os demais. O professor vai entrar em igualdade de condições com os demais. Vai ficar a possibilidade de aposentadoria com entre 5 e 10 anos a menos na idade, apenas e exclusivamente para aquele segurado cuja atividade o exponha de forma permanente a agentes que prejudiquem a sua saúde. Fora dessa hipótese, não há nenhuma outra aposentadoria especial. Então, isso significa dizer que o professor, o vigilante, o policial, o trabalhador rural, que antes tinha um redutor no tempo de contribuição e na idade, deixa de ter esse redutor e, pelo contrário, tem um aumento e vai se enquadrar nas novas regras que exigem 65 anos de idade, no mínimo, para ter direito ao benefício previdenciário. Essas novas regras, elas terão reflexos também no regime de previdência complementar? Terão, na medida em que, como diminui o valor do benefício a que terá direito o segurado, ele naturalmente vai buscar uma complementação para manter o seu padrão de vida após se aposentar. Então, a previdência privada vai ser beneficiada por essa regra, essa reforma da Previdência. E, aliás, essa é uma das motivações que levaram o governo a transferir do Ministério da Previdência a formulação das políticas previdenciárias. No mundo inteiro, quem cuida da área social é a área social. No Brasil, está se levando uma parte da área social, que é a parte da Previdência Social, para que a equipe econômica vinculada à Fazenda cuide e legisle sobre isso. E ao fazer isso, como a Fazenda cuida basicamente da relação com o mercado e de estimular o setor produtivo
e os setores voltados para o lucro, naturalmente essa medida está sendo proposta para beneficiar os bancos e seguradoras, porque no momento em que você encolhe ou reduz a previdência pública, as pessoas vão buscar a previdência complementar. Isso para o segurado do INSS. No caso do servidor público, isso é absolutamente evidente, quer dizer, a proposta limita o ingresso à previdência ao teto do INSS e, acima disso, qualquer servidor no âmbito municipal, estadual ou federal, se quiser ter algo além disso, terá que migrar para a previdência complementar, que, portanto, terá regras privadas e não regras públicas. As empresas, né, dos trabalhadores do Simpaf, algumas possuem seus regimes de previdência complementar, né? Sua previdência complementar. E aí, nesse caso, quem já é filiado a um regime desse de previdência, provavelmente vai sair no prejuízo, porque ele acaba fazendo para complementar a sua renda. E acaba que aí o regime geral vai tirar dele, né? Então ele já também não vai poder contar com aquele valor final ao qual ele estava pretendendo se aposentar. Seria isso? Exatamente. Quer dizer, quando ele migrou ou se associou à previdência complementar, ao fundo de pensão, ele estabeleceu um plano de benefício que, complementado com o que ele receberia do INSS, seria suficiente para manter o seu padrão de vida. Como o valor do INSS vai reduzir necessariamente em função dessa reforma, ele vai precisar aportar mais para o regime complementar para compensar essa perda que ele terá no seu benefício no regime próprio. E essa perda no regime próprio não será acompanhada de uma redução na sua contribuição, vai continuar tendo a mesma contribuição. Ou seja, ele vai ser prejudicado nas duas pontas, vai ser prejudicado no regime geral do INSS, porque vai continuar contribuindo sobre o mesmo percentual e tendo um benefício menor, e vai ter que aumentar a sua contribuição para o regime próprio, para o regime complementar, para poder compensar as perdas que terá em função da sua aposentadoria pelo INSS. Então, realmente, a proposta alcança também os trabalhadores que têm hoje fundo de pensão. Agradecemos a sua participação, Toninho, e convidamos também você, filiado. Caso queira enviar a sua dúvida ou sugestões, encaminhe um e-mail para comunicação@simpaf.org.br. Você pode mandar também um vídeo gravado do seu celular de 10 a 15 segundos com o celular na horizontal para o nosso e-mail comunicação@simpaf.org.br. Acompanhe também outros assuntos de interesse dos trabalhadores do Simpaf no nosso site www.simpaf.org.br ou no nosso Facebook Simpaf Sindicato Nacional. Até breve!